Antes de começar, eu convido todos a olhar quem está ao seu lado e os jovens podem sair para a sua aula. Sorry, eu esqueci, mas fica à vontade de sair. Mas com quem está ao seu lado, eu gostaria que fizesse a pergunta: qual foi a sua comida favorita quando você era criança? 2 minutinhos para descobrir qual foi a sua comida favorita quando você era criança. Todo mundo descobriu? Esse exercício tinha nada a ver com a aula de hoje e eu precisava de tempo para ajustar o púlpito aqui, então deixei vocês distraídos. Sendo que estamos prontos, vamos para o livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 24 e versículo 25. Me ocorre que eu poderia forçar o paralelo que falar de Cristo quando nós éramos cristãos jovens, era o nosso assunto favorito, assim como criança tem a sua comida favorita. Mas eu acho que esse paralelo é muito forçado e estúpida, para falar a verdade. Em Judas, versículo 24 e versículo 25, nós lemos essas palavras: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Em capítulo 17 da nossa confissão de fé sobre a perseverança dos santos, eu escolhi gastar 2 domingos falando sobre Judas 24 e 25, que estabelecem muito bem a perseverança, o fundamento dos santos. E domingo que vem, se Deus abençoar, queremos olhar os 3 artigos em um domingo só, recapitulando o que nós temos visto até hoje. O nosso foco hoje de manhã são 2 coisas críticas, essenciais, em Judas versículo 24. Primeiro, considera que Jesus nos preserva e considera, segundo, que Jesus nos apresenta. Então, Jesus nos preserva, Jesus nos apresenta. Em versículo 24, olha, por favor, o primeiro ponto. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Judas estabelece que é Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, que nos impede de cair. Mas talvez a grande pergunta é, em nossa cabeça, será que Deus quer nos preservar? Será que eu, filho desobediente, filho rebelde, será que Deus quer mesmo me preservar até o fim? Não chega um ponto onde Deus fala: chega, deixa esse para o seu caminho. E a resposta é claro que Deus quer. Claro que Deus quer. Deus é santo. Ele odeia o pecado. Ele não quer deixar um dos seus filhos ir para o pecado e se perder no pecado. Isso seria desejar mal para um filho seu. E isso tornaria Deus menos santo.
Deus é santo. Ele não consegue pecar desta forma. Olha em 2 Pedro 3:9, Pedro falando da mesma coisa, da preservação, ele fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, Ele prometeu que Ele viria e Ele levaria o seu povo para estar com Ele. E os crentes, nesse período desta carta, estavam perguntando: cadê o Senhor? Cadê o cumprimento dessa promessa? E Pedro responde: não fica olhando o relógio, não fica olhando para o calendário. Deus não está seguindo a sua cronograma. Olha versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mesmo assim, o Senhor não é indiferente, Ele é paciente. Versículo 9, 2 Pedro 3:9, pelo contrário, Ele é paciente com você. Vocês sabem por que o Senhor demora? Vocês sabem por que o mundo continua a existir, a história continua a vir? Vocês sabem por que Cristo não volta ainda? Ele não está esperando o mundo piorar. Pedro está falando: eu vou te contar o porquê. Porque Deus está sendo paciente com você, seu povo. Isso é você aqui. Ele está esperando até que o último eleito seja arrebanhado no aprisco. Ele está sendo paciente até o último que ele escolheu antes da fundação do mundo entra para a salvação. Até este último eleito entrar em Jesus Cristo, o Senhor não volta. Ele é paciente. Agora, algumas pessoas falam que Deus quer que todo mundo se arrepende, mas não é isso que Pedro está falando. Olha em versículo 7, 2 Pedro 3:7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, o mesmo Deus que está sendo paciente com os seus eleitos é o mesmo Deus tão firme, tão forte em palavra, que está preparando o juízo, a destruição dos ímpios. Deus não está esperando todo pecador, todo mundo se arrepender. Ele está esperando os seus eleitos vir a Cristo. Então, Isaías 43, versículo 1, olha como o Senhor ele fala: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus criou os seus eleitos. Deus chamou os seus eleitos. Deus remiu os seus eleitos. Claro que Deus vai ser paciente, esperar o último eleito estar em Jesus Cristo antes que ele volta. As pessoas sempre argumentam: o mundo é tão ruim, tem tanto pecado, a igreja é tão fraca, e blá, 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 blá. Mas olha o que Jesus fala. João 6, versículo 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Estamos esperando Deus fazer a sua obra. E estamos esperando Deus fazer isso. Em versículo 39, Cristo continua: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus Pai escolhe, Deus Pai dá ao Filho, o Filho guarda, e o Filho ressuscita estes no último dia. É a responsabilidade de Jesus Cristo fazer todo esse trâmite de
nos assegurar. Em João 6, versículo 44, Cristo coloca de uma outra forma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. De novo, a segurança, a perseverança, o conforto que nós temos na conversão não é a nossa santidade, é que nós pertencemos de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo e Ele nos garante, na sua palavra, que Ele vai nos guardar. A perseverança não depende da força do nosso braço, depende da força do braço de Cristo. A pergunta então não é se Deus quer me guardar. A pergunta não é, a resposta obviamente é que Deus quer guardar. A pergunta não é se Deus tem um propósito nisso. É claro que Ele tem. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nos dar a seu Filho como presente, como noiva. Isso é o nosso propósito de ser salvo. A pergunta é, Deus é capaz disso? Cristo é capaz de nos guardar? E Judas, olha em Judas versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Ele é capaz. Ele é o único que é Deus, nosso Salvador. Se Ele não nos salva, então nós não temos salvação. Já pensou acordar domingo de manhã e ter que escutar isso, né? Pois. Mas olha versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. A palavra poderoso, no grego, é dunamemo, de onde nós temos a nossa palavra dinamite, onde nós temos a nossa palavra para alguma coisa incrivelmente forte. Deus é capaz. E isso Judas não está tirando da sua cartola. Desde o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, olha a testemunha de Daniel. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Não foi Daniel que falou isso, foi um dos meninos hebreus. O Novo Testamento é cheio de testemunhas quanto à capacidade e poder de Deus. Em 2 Coríntios 9, versículo 8, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A questão não está em dúvida se Deus pode. Deus é poderoso, o mesmo verbo, o mesmo adjetivo, usado em Judas, Deus é dinamite suficiente para fazer que seja acrescentado toda a graça. Lembramos que Paulo falou em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, a graça super transbordou, a graça super abundou. Deus é poderoso para fazer isso, para cobrir todo pecado com a sua maravilhosa graça. Como esse Deus não é capaz de manter essa graça cobrindo o pecado até que Cristo volta? Não faz sentido, não faz sentido. Efésios 3, versículo 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo, ele explode nessa doxologia, nessas palavras de louvor, porque ele compreende que Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Vez após vez, de novo e de novo,
Deus é capaz. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Lemos: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Ele está referindo-se à oração de Cristo no jardim de Getsemane. Orações e súplicas, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Jesus testifica: Deus é aquele que pode. Deus é o capaz. Ele expressa a confiança em Deus Pai, que poderia salvar ele da experiência terrível que ele teria como o portador de pecados, meu pecado e seu pecado, e aguentar a fúria de Deus em cheio. Em Hebreus 7, versículo 25, testemunhando do mesmo Deus, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente ou infinitivamente, como algumas traduções trazem, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é capaz. Agora, nas igrejas, a apostasia está aumentando. Nós estamos expostos, mais do que qualquer outra geração, às mentiras e às corrupções do mundo, através de tudo que é mídia. Nós estamos sendo corrompidos e tem ainda mais a teologia retardada que existe nas mídias sociais. Uma desfile sem parar de coisas que não é bíblico. E quando eu falo mídias sociais, estou referindo especialmente ao Twitter. Mas o caminho para o céu é perigoso de uma forma falando. É perigoso. Temos tentações que estamos cercados, tem pedras de tropeços que temos no caminho, pecados próprios, iniquidades dos outros, as transgressões, demônios e Satanás. Nós temos todos esses adversários. Mas, ao mesmo tempo, espiritualmente falando, biblicamente falando, o caminho para o céu é o caminho mais garantido que existe. Porque não está nas nossas mãos, está nas mãos de Cristo. Não porque eu sou capaz, ou você está capaz, ou nosso pastor é capaz, mas porque Ele é capaz de nos guardar. Por isso, por causa que Ele é capaz, eu posso fazer como Judas manda, de chegar a alguém que está desviando, de chegar próximo a alguém que está num sistema errado de religião e levar a mensagem do Evangelho vez após vez, sem temer que eu pessoalmente, o meu caráter ou a minha alma será corrompido ou poluído, sem medo, porque Cristo garante a salvação. Ele garante a perseverança dos santos. Judas 24 fala: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Impedi-los de cair, no grego fulasso aptaistos. Meu grego é tão ruim quanto o meu português, mas o fulasso é uma palavra militar. Quer dizer guardar, vigiar. Deus, Ele guarda e Ele vigia cada um dos seus. Nas tentações, nos assaltos, Ele está cuidando dos seus. Deus está a postos. E a outra palavra, de cair, quer dizer apostatar. A única vez na Bíblia que esse verbo é usado, a única vez que é usado apostatar, você não pode apostatar porque Deus guarda. Porque deixado a cada um de nós, todos nós apostataríamos do Evangelho, da simplicidade
de Jesus Cristo. João 10, versículo 28 a 29, nos conforta: eu lhes dou a vida, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. É suficientemente claro para todos nós aqui hoje de manhã que a nossa salvação e preservação e perseverança não depende de nós, mas depende do poder de Jesus Cristo. Esse versículo é a base do versículo famoso que Paulo escreveu aos Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Depende de Deus. A nossa perseverança, a nossa preservação. Como nós comentamos semana passada em Judas, nós vemos muitos apóstatas. Os apóstatas de Israel caíram. Anjos apóstatas caíram. Sodoma e Gomorra caíram. Tem apóstatas na igreja que caem, pastores e membros iguais. A pergunta é: você vai cair? E a resposta é: os salvos em Jesus Cristo são guardados. Deus guarda, Ele impede que caem. Ele tem o desejo, Ele tem a vontade, Ele tem o poder de impedir que caem. Que nos leva para o segundo ponto, em Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, consideramos isso, mas segundo considera, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Cristo não somente nos impede de cair, mas Ele também nos apresenta. Agora, isso é simplesmente incrível. No grego diz, para fazer você ficar em pé. Literalmente, para colocar você de pé diante da sua glória. Neste momento, nós estamos em pé em cima da graça. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 4, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Mesmo verbo, agora estamos em pé, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Agora, ficar em pé é o oposto de cair, obviamente. Então é isso que Judas está falando. Não somente nós somos impedidos de cair, mas ele nos mantém em pé. E Paulo está falando, nós estamos em pé em cima da graça de Deus. Mas Paulo não está falando que estamos em pé diante da glória de Deus. E é isso que Judas está falando. Cristo tem o poder de nos fazer ficar em pé diante da glória de Deus. Se você ler a sua Bíblia de capa a capa, você vai ver várias incidências onde Deus se revelou a alguém. E nós vemos isso em Isaías capítulo 6, é um grande exemplo, que Isaías, quando ele vê Deus na sua santidade, ele profere uma maldição sobre ele mesmo, ele fala: ai de mim, eu sou um homem pecador. Ezequiel, outro profeta, ele cai como se fosse em coma. Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, eles caem de cara perante a glória de Jesus Cristo. E João, quando ele está escrevendo o livro de Apocalipse, ele também cai no seu rosto
está escrito, ele caiu como um homem morto. E Judas está falando, você consegue, em Cristo, ele é aquele que pode fazer você ficar em pé diante da glória de Deus. Todos esses outros na palavra de Deus foram absolutamente aterrorizados, horrorizados, petrificados. Foi um colapso inteiro de todo o sistema físico e psicológico. Todo o aparato entrou em colapso. Quando qualquer pessoa nas Escrituras entra na presença da glória de Deus, é aterrorizante. Deus tão santo, nós tão pecadores. Então, por isso, nós não somos muito impressionados com esses turistas que vão ao céu, relatam um monte de coisa que eles viram lá no céu, relatam que eles viram Jesus com as criancinhas e que eles estavam cheios de toda a alegria. Isso é estúpido, é retardado, é irrelevante, é mentira. Quem vê a glória de Deus cai perante Ele como morto. Não, a presença de Deus é um lugar de terror para homens pecadores. Terror e trauma. Isso é muito claro em Apocalipse. Olha em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes... Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essas pessoas não entram na presença de Deus. Não entram na presença de Deus. Apocalipse 21, versículo 27. Nela jamais, no céu, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essas pessoas não entram na presença de Deus. Capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Essas pessoas não se achegam à presença de Deus. Agora, no sistema jurídico americano, vocês lembram como estávamos comentando sobre a mãe do seu pai, a madrasta? Vocês sabem, no carro tem uma quinta roda que é chamada step. Em inglês, madrasta é stepmother. Você usa o step quando o pneu fura, e você usa o stepmother quando a sua mãe biológica fura ou morre. Mas enfim, os americanos são bem pontuais quanto a relacionamentos, mas na jurídica americana temos essa expressão dead to rights, mortos aos seus direitos. Você tem alguns direitos garantidos pela Constituição, mas quando você infringe a lei, você está dead to rights, morto a esses direitos. Você não tem mais esses direitos garantidos. E é isso que eles estão falando. Talvez eles não amam a mentira, mas se praticou, essa pessoa não entra no céu. Não tem o direito de achegar à presença de Deus. E ainda tem cristão que fala, você sabe, eu me guardo salvo, eu me mantenho salvo, eu mereço estar na presença de Deus. Isso é ridículo. Qualquer um de nós se desqualifica
nos últimos 2 capítulos da Bíblia. Mas Judas, ele fala, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los ou ficar em pé diante da sua glória. Olha a próxima palavra, sem mácula. Sem mácula. Não somente Cristo pode fazer você ficar em pé diante da sua gloriosa presença santa, mas ele faz você ficar em pé sem mácula, sem pecado. Amamos, puro, santo, sem mácula, tão santo quanto Deus é santo. Isso, o que aconteceu na cruz, é a esperança nossa. Cristo era puro e perfeito, 3 vezes santo. E ele sofreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E em troca, pela graça de Deus, nós recebemos a santidade dele. Deus nos trata como merecedores da graça por causa de Cristo. Mas nós não somos sem mácula até que Cristo nos leva e nos glorifica e troca esse corpo onde habita o pecado para um novo corpo, sem pecado, para que podemos estar na presença. Mas é Jesus Cristo que garante esse trajeto. Em Hebreus 9, versículo 14, Hebreus 9, 14, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Essa palavra, sem mácula, de forma imaculada, é sempre usado para referir ao sacrifício. E Cristo é o nosso sacrifício. E por isso Cristo fala aqui, em Judas 24, eu tenho o poder de apresentar você diante da glória de Deus sem mácula, porque é a minha justiça que cobre você. Judas, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Irmãos, nós somos tratados por Deus como pessoas sem mácula hoje. Mas nós não somos dignos de entrar no céu hoje. O pecado habita no nosso corpo. Nós precisamos ser glorificados. Por mais que nós falamos sobre santificação, depende da glorificação do Filho de Deus para nos fazer dignos de entrar perante a sua glória. Sim, nós estamos livres do poder do pecado, mas a presença do pecado, somos livres quando Cristo cumpre o que ele prometeu. Mas espera, tem mais. Em Judas 24, ele fala, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, olha, e com grande alegria. Não medo mais, mas alegria. Não pouca alegria, grande alegria. Não mais medo, trauma, pânico, colapso. Não. Grande alegria. Sobrecarregados, é a palavra grande no grego. Sobrecarregados com alegria tão grande que é infinita. Olha no livro de Sofonias 3, versículo 17. Sofonias 3, 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozija em você. Ele se regozijará em você. Sorry, as minhas anotações estão erradas. Ele se regozijará em você, como o seu amor a renovará. Ele se regozijar em você com brados de... Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu estava estudando hoje de manhã, e normalmente eu tomo café às 5 horas da manhã, coisa assim, né? E meu gato, eu tenho um gatinho, a Mouse, né? A ratinha.
a Malcifer. Eu desenho o pentagrama no chão, ela aparece. Mas ela gosta de colocar a cabecinha dentro do que eu estou tomando e provar, para ver se tem veneno ou algo bom. E ela pegou um pouco... Bom promoção. Hoje de manhã, ela colocou a cabecinha dentro do copo que eu estava tomando café e ela provou o café. E depois disso, ela virou elétrica em 20 minutos. Metabolizou o café, né? E ela ficou elétrica. E ela começou a me infernizar. Ela começou a comer os fios do computador. Ela começou a me arranhar. Ela começou a esconder atrás do muro para ficar pulando cada vez que eu passava. E foi nesse momento que eu estava copiando Sofonias 3:17. Por isso, é melhor aquela tradução do que a minha. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados, ou com hinos, ou com cânticos de alegria. Pensa sobre isso. Deus cantando de alegria. Deus regozijando, gritando de alegria. Nunca nós vemos isso na palavra de Deus. Em Gênesis, quando Deus criou o mundo, quando as estrelas da manhã se ajuntaram e cantaram em sinfonia a Deus, Deus não cantou, ele simplesmente falou, olha, é bom. Quando Eva foi apresentado a Adão, Adão cantou, carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela me completa. Mas Deus falou, olha, isso é muito bom. Mas quando todos os remidos se ajuntam, quando toda a raça escolhida se ajunta ao redor do trono de Deus, olha o que ele está falando. A alegria chega ao tal ponto que Deus começa a cantar, a regozijar, a bradar de alegria. Lá no céu, quando a noiva e o noivo são unidos. Isso não é pensamento tremendo? De nosso Deus nos regozijar no que? Isso nos traz um pouco aquela frase obscura em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aquela frase em versículo 2. Pela alegria que lhe fora proposta. Qual alegria foi essa? Foi a promessa de glória? Ele tinha glória antes que ele veio ao mundo. Foi estar na presença de Deus? Ele estava na presença de Deus. Que alegria é essa? Que alegria é essa? É a alegria de ter comunhão como o seu povo. Isso faz ele regozijar em você com brados de alegria. E esse vai continuar pela toda a eternidade. Nós adorando a ele regozijando em nós. E nada pode mudar isso. Em Romanos capítulo 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem na altura, nem profundidade. E se escapou alguma coisa dessa descrição, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode trazer acusação contra os eleitos de Deus. Nada pode acontecer que não venha a ser bom
para os eleitos de Deus, porque Deus é capaz não somente de nos impedir de cair, mas também de nos apresentar sem mácula com grande alegria. Aquele que ele quis, ele chamou, aquele que ele chamou, justificou, aquele que justificou, glorificou. Isso é a obra de Deus. Então, o valor da salvação que nós pregamos, o valor do Evangelho, é essa garantia que o Salvador garante a perseverança dos santos. Em João 10, 27 e 28, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é a isca que a alma do homem não consegue resistir. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Fora isso, nós não temos salvação. Deus não trabalha com salvação temporário. Ele não trabalha com salvação fatiado em partes. Ele trabalha com salvação eterna. Por isso, nossa alma é segura, é segurada. Por isso, o nosso destino é segurado em Jesus Cristo. Por isso, você não precisa se manter. Você pode descansar na promessa de Jesus Cristo. Porque Ele promete segurar você, preservar você. E porque Ele tem esse poder, você irá ser preservado e perseverar para todo sempre. Isso que Jesus Cristo faz. Então descansa. E junte-se à celebração de Judas, versículo 24. Por isso Judas, ele celebra, ele fala: olha, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, o passado, agora o presente e para todo sempre, isso é o futuro. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Toda a glória para Ele. Nada restando para nós. Nada restando para outra qualquer coisa aqui nesse mundo. Nós estaremos lá, porque Ele era fiel à sua promessa de nos guardar. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração.